Olá pessoal, então vamos às dúvidas, né? Sua primeira questão aqui trata sobre o ciclamato de sódio. Então você está vendo, né, que aqui o ciclamato de sódio tem uma foto dele para você ter noção de como é que ele é utilizado, né? Aspecto cristalino, clarinho. Aqui você tem a visualização da estrutura molecular do ciclamato de sódio em 3D, né? Nesse modelo aqui. E aqui como nós costumamos desenhar as estruturas quando a gente desenha no plano, a gente desenha na folha, desenha no quadro. A sua alternativa da letra A quer saber qual a forma molecular do ciclamato de sódio. Então, para saber a forma molecular é muito simples. Basta você lembrar que cada ponto aqui da sua cadeia corresponde a um átomo de carbono. E lembre-se que o carbono é um átomo tetravalente. Então, se ele é tetravalente e não tem nenhum elemento ligado aqui na sua figura, quer dizer que o elemento que irá completar as ligações é o átomo de hidrogênio, né? Então agora basta você contar aí quantos carbonos você tem. Você tem no total 6 carbonos, os hidrogênios você tem 11 com mais um, que são 12, né? E você vai fazendo a conta aí para você saber a sua forma molecular. Tem um átomo de oxigênio, 3 átomos de oxigênio, um de nitrogênio, um de enxofre e um átomo de sódio. A letra B eu estou perguntando para vocês qual é a composição percentual, né? Sempre que você fala de percentagem, lembre-se que para você encontrar a percentagem, primeiro você tem que encontrar a massa molar. Então, se você não souber, né, assim, os valores de massa molar, você vai precisar de uma tabela periódica. Na tabela periódica, você vai procurar o elemento em questão. Você vê que aqui o primeiro átomo era o carbono, então você vai lá na sua tabela, pega a massa do carbono, carbono vale 12. Então, cada átomo de carbono 12 multiplica por 6, porque ele apareceu 6 vezes na molécula. Mesma coisa com o hidrogênio. Pega a massa molar dele na tabela, multiplica por quantas vezes ele apareceu. Oxigênio também e assim por diante, né? Quando você pegar os valores de cada um, né, e multiplicar aqui para obter, lembre de fazer a soma algébrica, então você encontrou 201 unidades de massa atômica, que nós também costumamos dizer 201 gramas por mol. Então você pode chamar de unidade de massa atômica, que é o mais correto, ou se você preferir, né, você também pode chamar de gramas por mol. Significa dizer que 1 mol, né, ou seja, essa quantidade de moléculas aqui, ó, né, para que você tenha 6,02 vezes 10 a 23 moléculas desse adoçante, que é o ciclamato de sódio, então você precisa ter 201 gramas. Aqui a gente até poderia falar de estequiometria também, né? Nem falei. Mas a gente poderia lembrar de estequiometria, porque, por exemplo, se você tiver 2 mols, então é 2 vezes essa quantidade de moléculas. Agora, se você tiver 2 mols, tem que ter 2 vezes essa quantidade de massa aqui, né? Então, mas vamos lá, o que ele pediu foi a porcentagem, né? Se eu quero saber a composição percentual, então é muito simples. Você já tem a massa molar, já sabe que o total da sua molécula equivale a 201 gramas por mol. Então, a porcentagem de carbono vai ser 201 gramas, é o seu total, o total é 100%. O carbono, você obteve 72, então 72 gramas de carbono corresponde a 35%. Da mesma forma, você faz com os demais elementos, né? O hidrogênio, qual era o total? Total 201. Se 201 é o total vale 100%. O valor do hidrogênio, x. E todo mundo sabe que regra de 3 você resolve multiplicando os meios pelos extremos, né? E da mesma forma eu fiz dos outros elementos. Ó, o oxigênio, né? Peguei o 201, que é o total, 201 corresponde a 100%. O oxigênio sozinho foi 48, então 48 equivale a x. E você descobriu a porcentagem do oxigênio. De forma semelhante, a gente faz com os demais elementos, né? Com o nitrogênio, o enxofre e o sódio. E se você quiser comprovar, você pode somar todas as porcentagens encontradas, ó, soma o carbono, mais a porcentagem de hidrogênio, mais oxigênio, nitrogênio, enxofre e o sódio, você vai ver que você chegou no total de 100%. Com relação à alternativa da letra C, qual a classificação da sua cadeia anel-orgânica? Se aqui a sua questão está falando cadeia anel-orgânica, é porque eu não quero que você classifique a cadeia inteira, eu quero que você classifique apenas a parte orgânica, apenas a parte que você fala de átomos de carbono, né? E vale a gente lembrar que quando você fala dessa estrutura aqui, ó, essa estrutura pode ser representada assim, né? E se você tem essa estrutura aqui, ó, por que eu estou colocando esse menos aqui? Porque eu estou destacando aqui esse carbono, tá, quebrando essa ligação com o nitrogênio. Então a minha cadeia é uma cadeia fechada, alicíclica. A alicíclica é quando não é aromática, é quando não tem um anel benzênico. A cadeia é normal, porque só tem átomos de carbono primário e secundários.
A sua cadeia é uma cadeia saturada, porque só tem ligação simples entre os átomos de carbono, e ela é uma cadeia homocíclica, ou seja, só tem átomos de carbono ligados entre si. Ainda coloquei uma observação para vocês lembrarem que todos os carbonos aí são secundários e todos eles têm hibridização do tipo sp3. E quando é sp3, né, a gente sabe que são 4 ligações semelhantes, 4 ligações que apresentam mesma energia. Então é por isso que tem a geometria tetraédrica. E essa figurinha aqui para ajudar a gente a lembrar que como é formado a hibridização sp3. Você tem o orbital s, você tem 3 orbitais p. Então, um dos elétrons de S vai vir ocupar o lugar vazio que tinha aqui no P, né? Então, você vai ficar agora com a sua nova hibridização, que são 4 orbitais exatamente iguais, que nós chamamos de sp3, né? E esse orbital aí ele vai formar um tetraedro. Geometria molecular dele é de um tetraedro, 4 ângulos de aproximadamente não, né? Exatamente 109 graus. Bom, aqui curiosidade, né? Já que a gente viu essa molécula aqui, ó, e quando eu peguei essa parte da cadeia aqui para destacar para vocês, para falar para vocês sobre ele, aí você viu que isso aqui parece muito com o ciclohexano. Então, umas curiosidades sobre o ciclohexano, né? O que é que acontece? A gente costuma desenhar o ciclohexano assim, ó, um hexágonozinho perfeito. Mas na realidade, por conta da repulsão entre os pares eletrônicos, né, elétron de um com elétron do outro aqui se repelindo, ele não fica naquele formato de um hexágono. Então acaba que a forma mais estável do ciclohexano é essa forma aqui que a gente chama de forma cadeira, porque nesse formato aqui os átomos de hidrogênio eles estão, ó, numa distância onde um acaba não tendo interferência ao outro. Aí você pode observar por esse modelo aqui, ó, por isso que a gente chama de modelo cadeira, né, a forma aqui de torção do ciclohexano fica semelhante a uma cadeira. Aqui você consegue representar, ó, aqui as posições dos átomos, né? Cada ponto desse vermelho e branco aqui corresponde aos átomos de hidrogênio. A estrutura preta aqui seriam 6 átomos de carbono. Então quer dizer que eu tenho um carbono aqui, um segundo, terceiro, um quarto, um quinto, um sexto carbono, né? Então são 6 átomos de carbono e eu posso representá-los aqui também. Você vê melhor ainda, tá vendo? Nessa representação aqui da molécula, então fica nesse formato o ciclohexano de verdade, não fica assim no hexágono perfeito, né? Ele vai ficar nesse formato aqui, ok? Mas existe uma outra possibilidade também. Além desse formato de cadeira do ciclohexano, o ciclohexano também pode apresentar um formato de barco, que é chamado de barco ou de bote. Mas esse formato de barco ou de bote ele é menos estável. E por que ele vai ser menos estável? Ele é menos estável justamente por conta dessas duas pontas aqui, ó, desses elementos que vão se encontrar aqui, e entre eles, olha como ficou mais fácil você perceber, tá vendo? Que esses átomos de hidrogênio aqui, ó, eles vão provocar uma repulsão entre eles, então vai deixar a cadeia menos estável. Então, normalmente, quando você tem o ciclohexano, você encontra a forma dominante dele. Isso aqui é aproximadamente 90 ou mais de 90% do ciclohexano que existe vai ficar nessa forma aqui, ó, nessa forma aqui de cadeira, né? E o restante, os outros porcentos, vão ficar nessa forma de barco. Aí, mas normalmente é menos de 10%. A forma mais estável para o hexano, o ciclohexano, é essa molécula aqui, ó, na forma de cadeira, certo? Na forma de cadeira. Essa forma aqui, ó, de barco, dá uma repulsão aí entre esses átomos de hidrogênio e vai deixar a cadeia menos estável. Bom, né? Mas isso aí não estava pedindo na sua questão, estou comentando só porque a gente olha para cá, lembra do ciclohexano, né? Então, lembre, né? Se eu quero saber a forma molecular, o que foi que você fez? Você teve que sair contando aqui, né? Teve que saber que cada ponto desse corresponde a um átomo de carbono. Teve que saber que cada carbono é tetravalente, e se ele é tetravalente, você tem que adicionar os hidrogênios aqui que estão faltando para completar as ligações do carbono. E você fez a soma de tudo. Depois, na sua alternativa da letra B, foi solicitada a composição percentual. Na composição percentual, você teve que primeiro encontrar a massa molar. A massa molar é o total é 100%. E se vocês, né, tem um total é 100%, quem você quer encontrar? X. Então, fez uma regra de 3 simples e você encontrou a composição percentual. Com relação à classificação da cadeia, você também viu que quando fala de cadeia anel é porque está se referindo apenas à parte fechada da sua estrutura, certo?
Observando a estrutura do ciclamato, explica o fato de sua solubilidade e uma solubilidade alta, né? Então, o ciclamato você consegue dissolver até 200 gramas por litro. Por que que isso é possível? Bom, né? O ciclamato de sódio só é possível você dissolver uma quantidade assim imensa, né? 200 gramas em 1 litro de água, por conta dessa ligação aqui entre o átomo de sódio e o átomo de oxigênio. Para quem não lembra das aulas do primeiro ano, está aí a sua tabela de eletronegatividade. Quando você observa a eletronegatividade do oxigênio, que é de 3,5, ligada a um átomo de sódio, que a eletronegatividade é 2,1, então a diferença de eletronegatividade, né, 3,5 menos 1, então vai te dar uma diferença de eletronegatividade aí de 2,5. Quando você encontra esse valor de 2,5, quer dizer o seguinte, quer dizer que a sua ligação ela não é uma ligação covalente, quer dizer que a sua ligação é uma ligação predominantemente iônica. Ela tem 79% aí de caráter iônico, quer dizer o seguinte, quer dizer que esse composto aí é um composto polar. E por ele ser um composto polar, é por isso que ele consegue se dissolver tão bem em água, porque a água também é uma substância polar. E quando a gente fala, né, em dissolver alguma coisa, então lembra de soluções. Aqui tem uma tabela de coeficiente de solubilidade só para você poder comparar. Veja que aqui o resultado está em grama por ml. E aqui você tem o resultado em grama por litro. Então, se você compara, ó, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, então ele consegue dissolver 36 gramas em 100 ml, ou seja, ele consegue dissolver 360 gramas em 1 litro de água. O açúcar comum, 33 gramas em 100 ml, ou seja, 330 gramas em 1 litro. Né? E se você olhar aqui alguns outros sais iônicos, ó, cloreto de cálcio, quase o hidróxido de cálcio, melhor dizendo, né? O hidróxido de cálcio é praticamente insolúvel, porque a corrente aqui, a força iônica que está unindo essa estrutura aqui cristalina, é muito mais forte do que a força que a água vai ter para dissolver. E para você lembrar o que é isso que eu estou falando com a força da água tem para dissolver, então está aqui ó, mostrando a figurinha para você entender como é que funciona. Sempre que nós temos um sólido cristalino, né, um composto iônico, você vai ter uma carga positiva e ao redor dela um monte de cargas negativas. Cada carga positiva é cercada de negativas e cada negativa, pode prestar atenção, que também é cercada de positivas. Está vendo? Olha o cloro negativo, cercado de átomos de sódio positivo, enquanto que o sódio está cercado de átomos de cloro negativo. Então, o que é que faz com que uma substância possa ser solúvel ou não na água? É porque a molécula de água, que é uma molécula polar, né? Então, essa molécula polar aqui, o que é que vai acontecer? Os átomos de hidrogênio, que têm caráter positivo, eles vão conseguir ser atraídos pelos átomos dos ânions que são negativos. Enquanto que o oxigênio, que tem caráter negativo, vai conseguir atrair os cátions da molécula aqui, do seu sal. Então, isso aí é um processo que nós chamamos de solvatação. Então, no processo de solvatação, o que é que acontece? As moléculas de água elas conseguem quebrar essa rede cristalina. E como é que elas quebram? O átomo de oxigênio, que é eletronegativo, ele atrai os cátions, enquanto que o hidrogênio, que é eletropositivo, está parcialmente positivo na molécula de água, ele vai conseguir atrair os ânions. E assim você consegue dissolver. Né? Então, observando a estrutura do ciclamato, explica o fato de sua solubilidade ser tão elevada, sua solubilidade só é elevada por conta dessa ligação aqui, entre o átomo de oxigênio do sulfato que está ligado no átomo de sódio. Como essa ligação é a ligação polar, torna esse composto um composto polar e por ser polar ele também pode ser dissolvido na água, que é uma substância polar, tá ok? Então, com relação a essa questão aí, espero que as dúvidas estejam esclarecidas. Aproveitando, né, a gente vai para a questão número 2, que também é uma questão sobre composição percentual. E se é sobre composição percentual, eu acho que vocês entenderam o raciocínio. É a mesma coisa. O que é que tem na sua questão? Tem-se 3,6 gramas de um composto com 1,44 gramas de carbono, 0,24 de hidrogênio e 1,92 de oxigênio. Se eu quero a composição percentual, é porque eu quero que você ache a porcentagem de carbono, hidrogênio e oxigênio. Como é que você vai fazer isso? Partindo daqui, ó. Você tem 3,6. Se você tem 3,6, quer dizer que 3,6 é o seu total. Se é o seu total, quer dizer que 3,6 é o seu 100%. Se eu quero a porcentagem do carbono, pego o valor do carbono, que é 1,44, chamo o outro lado de x, faço uma regra de 3 simples, né? Multiplicamos aqui os meios pelos extremos. Lembre que quem multiplica x sempre passa a dividir e você encontra a porcentagem de cada um, tá ok?
Então, questão 2, bastante simples, questões com relação à porcentagem, com relação à estrutura aí do ciclamato, né? Espero que as dúvidas estejam esclarecidas. Qualquer coisa, entre em contato, mande uma mensagem que a gente vai se comunicando e procura tirar as dúvidas aí, tá ok?